Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente tem uma convidada super especial, é a Lucia, a irmã de uma grande amiga da Meca, e eu tô super empolgado, primeiro de poder falar com ela e sobre o tema. A gente vai falar sobre sexualidade, que é um dos temas da Lucia. Metadoxos, paradoxos que impulsionam a evolução. Então, bem-vinda, Lucia. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todo mundo. Estou super empolgada de estar aqui. Meu nome é Lucia Cordeiro Drever e eu moro aqui nos Estados Unidos faz tempo. Sou sexóloga, trabalho como terapeuta, muito com relacionamentos, com casais e com psicodélicos. Tem a história do psicodélico, se a gente sobrar um tempinho, a gente ainda dá uma esbarrada nesse tema, então a gente marca um dia para falar de psicodélicos, né? Lucia, primeiro você mora num lugar maravilhoso, né? Você mora em Boulder, que talvez seja um dos lugares favoritos nos Estados Unidos, que é tipo, se você fizesse falar o que é o planeta que eu gostaria do futuro, você pega Boulder e multiplica por 8 bilhões de pessoas e vira esse lugar, né? Conta um pouquinho como é que é viver em Boulder. Eu sei que acho que você estudou na Naropa, que é a universidade budista daí, né? Conta um pouquinho como é que é a vida e como é que você chegou nesse lugar de ser sexóloga. Sim, Boulder realmente parece uma borbulha no planeta mesmo, né? E uma borbulha que para mim é maravilhosa, porque nos campos que eu navego é muito para frente, nos campos de sexualidade, nos campos de espiritualidade, nos campos de healing com psicodélicos, é uma borbulha fantástica e bom, geograficamente é alucinante, né? A gente está no pé da montanha, umas montanhas maravilhosas que em 20 minutos você está no rio mais fresco, no meio da montanha, com natureza assim abundante, é realmente muito lindo. Eu me mudei para cá fazem 5 anos para vir para Naropa, que é, que nem você falou, essa universidade budista tibetana. Nunca me fez sentido estudar psicologia por uma lente mais ocidental, então foi o único lugar que eu queria vir para estudar psicologia, foi aqui mesmo, e muito grata pela experiência. Foram 3 anos bem transformadores, estudando psicologia assim, celularmente, pessoalmente, foi uma coisa bem incrível. Engraçado, né, que a Naropa, você pensa, tá um lugar tão para frente, tão aberto. Na verdade, foi difícil achar meu espaço da sexualidade como sexóloga na universidade. Eu tive que realmente escavar meu caminho lá dentro, que é um caminho que eu acho que vai desde a infância mesmo, se eu olho para trás e falo, uau, esse caminho vem se traçando para eu chegar aqui onde eu estou hoje. Uhum. Várias curiosidades aqui, mas a primeira é interessante que você fala da questão da sexualidade, da dificuldade na Naropa, porque o budismo tem uma tradição tântrica também, não tem? Tem, sim, super, super forte, mas também tem outros aspectos, e aí você vê uma discussão que a gente teve muito abertamente na universidade, porque durante o meu mestrado lá, houve um escândalo sexual pelo head lá da linhagem da Naropa. E como muitos escândalos sexuais que a gente vem vendo agora, mas na história, né? Então, a gente falou muito sobre a sexualidade na universidade como uma sombra da linhagem, que eu acho que, na verdade, é uma sombra na sociedade, né? Que é tão paradóxico, né? Porque a sexualidade é a essência. Sem a sexualidade a gente não estaria aqui, né? Não teria vida.
e ao mesmo tempo vira sombra muito rápido, né? Então Sim. virou sombra nesse sistema da Naropa, e falar sobre fantasias sexuais foi algo meio chocante, assim, para o departamento que eu estava. Uhum. O teu mestrado foi sobre fantasia sexual, né? Que foi o teu TED. A minha tese foi... Tua tese, desculpa. Minha tese foi explorando... na verdade, foi com mulheres brasileiras. Eu tinha um survey, como chama survey? Uma pesquisa. Uma pesquisa, que eu tava esperando que 30 mulheres respondessem, mas eu acho que a sede era tão grande que em uma semana eu tinha 140 respostas de mulheres falando sobre o relacionamento entre a sexualidade delas, especificamente fantasias sexuais, a relação com a liberdade, o sentido de liberdade delas, né? Então, a pesquisa foi tentar vestir um relacionamento entre a experiência da mulher com a sua sexualidade e a experiência da mulher com um sentido de liberdade interna, né? Deixa eu te perguntar uma coisa sobre fantasia. Qual que é o papel da fantasia na sexualidade? Uma pergunta que eu amo explorar e continuar explorando, que a fantasia é a imaginação, né? É a imaginação que o ser humano tem desde sempre, né? De um espaço, né, na nossa experiência de vida, de viver algo na mente que não está acontecendo necessariamente agora em frente da gente, né? Então, a fantasia sexual, né, que é qualquer pensamento erótico que a gente tem, que pode ser desde uma fração de um segundo que a gente nem percebe que a gente está tendo, até algo bem comprido, né, de horas, pode ser. Tem vários propósitos, se a gente olha para ele de um lado assim mais psicológico, né? Uma delas é que a fantasia, ela carrega, é bem similar que nos sonhos, ela carrega coisas que o subconsciente tem, né? Sejam desejos, sejam inseguranças, sejam medos, que normalmente a mente não deixa, a consciência não deixa a gente tocar pelas mensagens que a gente recebeu na sociedade, que isso faz a gente ser uma pessoa ruim. Se eu tenho esse desejo é porque eu sou uma pessoa ruim, ou eu estou pecando, né? Ou se eu tenho essa insegurança, eu tenho vergonha de contar para alguém, né? Para as pessoas que receberam um trauma sexual, também algo super difícil de poder dividir com outra pessoa, mas fica no nosso sistema. Então a fantasia sexual vem como se fosse uma válvula de escape, para deixar a gente ter essa experiência de poder expressar essas coisas que a gente tem, seja desejo, seja insegurança, seja medo, seja trauma. É como se fosse um espaço dentro do nosso sistema que oferece a possibilidade de expressar algo que em outros lugares da nossa vida não dá para expressar. Super legal isso que você está falando, e eu queria explorar essa ideia da fantasia e do trauma também a partir de uma experiência minha. Eu fiz muitos workshops com o David Deida, e ele trabalha essa ideia que ele chama que o processo que ele faz não é terapia, mas é terapêutico, que ele chama de arte yoga, que é usar os nossos kinks, né, os nossos defeitos, os nossos machucados, como expressão de arte para a gente se expressar na vida. E obviamente ele tem essa tradição tântrica, então ele fala da sexualidade, né, como essa energia presente e disponível para a gente estar em relação com a realidade, com a manifestação da realidade. E ele diz que tanto a fantasia quanto o trauma tem essa característica de ser o stuck, é como se fosse você pega todo o que está disponível de energia e embolha, ou numa imagem de uma fantasia, ou na imagem de um trauma, porque como você mesmo falou, o trauma está no nosso sistema, ele não está no evento. E foi muito poderoso para mim vivenciar as duas coisas em workshops com ele, porque ele cria dinâmicas onde você atravessa as duas coisas, né? Então eu tive, quem está ouvindo o podcast aqui já sabe, quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive um abuso sexual para um menino de 14 anos.
E isso me criou um monte de consequência, a gente ainda vai falar mais disso aqui. E quando eu consegui atravessar isso, revisitar isso num workshop, eu fui para um lugar completamente novo, porque para mim parte do trauma de ter sido abusado era o meu pavor de ser homossexual e de ter relacionamento com homens. Porque tudo que aconteceu ali, você deve ter ouvido isso várias vezes, eu tinha, por um lado, era uma pessoa que eu admirava, então tinha prazer, admiração, por outro lado, toda a culpa, então tinha essa mistura, né? Quando eu consegui atravessar isso nas dinâmicas que eu vivi lá, eu fiz as pazes com isso, porque para mim, a minha escolha de ter relacionamento com mulheres é uma escolha. Eu poderia ter relacionamento com homens e ter prazer com homens, mas eu escolho estar com mulheres, que é diferente de eu sou uma coisa e eu não sou outra. Isso foi muito libertador para mim. Você também vê assim no teu consultório a experiência da fantasia ajudando a liberar o trauma e ele de alguma forma tem essa mesma característica energética? Sim, 100%. Obrigada por dividir isso. Eu acho que sim, pode ser trauma dessa vida, pode ser trauma intergeneracional, né? Assim que fala em português. Sim. De gerações passadas, pais, avós, e pode ser um trauma coletivo, né? Mas isso do trauma... E vamos concordar que quem não tem trauma, então, né? Quem nos nossos antepassados e na sociedade, ou seja, a nossa sociedade é traumatizada sexualmente em muitas outras medidas. Nossa, então... sim, claro, realmente verdade. Eu não acredito que tenha alguém que não tenha trauma, né? Porque trauma é dor, é uma dor muito profunda sem ter ajuda, né? De poder navegar essa dor, né? Então, todo mundo tem essa experiência. Mas essa experiência pessoal de um trauma sexual é muita dor normalmente que a pessoa passa, e se não for dor no momento, é dor depois, olhando para o episódio, né? E falando em fantasia sexual, muito do que acontece, não sempre, mas muito do que acontece é que o sistema, depois de um trauma sexual, tenta fazer o healing próprio, né? Tenta sanar, fazer uma sanação e tenta entender o que acontece, muitas vezes sem o equipamento apropriado, né? Mas tenta encontrar homeostase de novo, né? De como é que eu posso viver depois desse episódio tão grande. E uma das coisas que eu vejo muito no meu consultório é como a pessoa torna um momento de abuso sexual, onde uma das características mais comuns de um momento de abuso sexual é que eu não tinha poder nenhum, né? Eu não tinha poder nenhum nessa situação de abuso. Então, parte do healing é que muitas vezes o que acontece é que a fantasia sexual se torna muito parecida a um momento de abuso. Então, até a pessoa, muitas vezes o que eu vejo no meu consultório, a pessoa vem e fala: nunca contei isso para ninguém e eu tô tremendo contando isso para você, mas as minhas fantasias sexuais são muito parecidas ao meu momento de abuso. E o que é lindo com o tempo que a pessoa vai processando é que a mente foi brilhante. Ela tornou um momento que foi completamente desempoderado, completamente vulnerável e cheio de medo, em uma fantasia sexual que o conteúdo pode ser muito parecido, mas quando você pergunta para a pessoa o que você está sentindo na sua fantasia sexual, eu tenho todo o poder. Eu faço as escolhas que eu quero fazer. Eu posso falar quando começa e termina. Eu posso falar o que eu quero e não quero. E eu termino a fantasia sexual quando eu quiser. Então, ou seja, ela tornou algo que ela não tinha controle nenhum em algo que é super controlado. Então, parte da sanação é perceber, gente, que inteligente que é a mente. Ela tornou algo super cheio de medo e nenhum controle, nenhuma agência, algo onde você tem todo o controle, todo o prazer, todo o poder do mundo. É fantástico, né? E nesse processo de cura, né? Obviamente tem fantasias de
de todos os tipos, né? Esse processo de cura e de tomando contato com a fantasia, até onde vivenciar a fantasia e ir atravessando ela, principalmente quando você está com um parceiro ou com uma parceira, como é que se divide ou não se divide com o parceiro, como é que se dá o processo de cura e qual é a extensão em que isso vai sendo vivenciado mentalmente e isso te isola da conexão, como é que é o processo de cura, tanto individual, que não te aliena e te cura, e ao mesmo tempo na relação com o parceiro ou parceira? É tão individual esse processo, né? E parte do que eu explico para as pessoas é que existe uma diferença muito grande entre algo que é privado e algo que é secreto. O segredo é algo que é, né, que tem, eu sei que com o meu parceiro, os meus parceiros, existe um contrato, seja falado ou não falado, né? Mas o segredo fala, eu sei que eu tô saindo desse contrato. E o segredo inclui um monte de mentiras, inclui, sabe, começa a ficar bem grudento. E a privacidade é algo que fala, não, sabe o que, isso é meu. Eu não preciso contar para ninguém se eu não quero contar para ninguém. Então, quando a gente trabalha isso com as pessoas, e as pessoas falam, nossa, é verdade, realmente, e a gente trabalha com coisas específicas, né, para as pessoas saberem qual é o sabor disso no meu corpo, né, o meu trabalho é bem somático, né, vai no seu corpo, pensa num segredo, como é que é isso no seu corpo? Putz, tá, tô sentindo no meu peito, tá para explodir, tá. A essa experiência do segredo. Agora vai a experiência dessa fantasia sexual que você tem, que não está quebrando nenhum contrato. Vai no seu corpo e fala, tá, isso é meu. Como é que é esse sentimento? Putz, tá, meu peito tá um pouquinho agitado, mas tô bem, tô me sentindo, tipo, enraizada. Tá, ótimo. Então você sabe o que é a diferença, né? E aí também depende muito do relacionamento, né? Voltando aqui para Boulder, eu estou numa borbulha onde o pessoal, muitas das pessoas, tem uma abertura em relacionamento trabalha muito com a poliamoria, né? Com relacionamentos abertos e com a comunidade queer. Para muitas das pessoas, isso não é uma questão, né? Tipo, eles estão ok dividindo isso com parceiros, mas também existe o momento onde uma pessoa fala, nossa, isso não consigo contar isso para o meu parceiro. Ele ou ela não ia conseguir segurar isso. Tá, então como é que é você saber que você não vai contar isso pro seu parceiro? Tá tudo bem com você, né? Então existe um processo bem individual aí. Putz, nossa, esse tema, você dividindo outra coisa importante para mim, eu tive um primeiro casamento, voltando, né? Eu tive o abuso sexual e para mim um dos efeitos colaterais eu tinha que provar que eu era homem. Então, para provar que eu era homem, eu tive muitos relacionamentos. Eu procurava muitas mulheres e eu estava sempre insatisfeito porque nada preenchia esse buraco, esse vazio. Eu fui aprender isso depois. Eu acabei casando muito cedo e durante o casamento eu vi outras mulheres, outras pessoas. Eu quebrei o contrato, eu fui para o lugar do segredo, que é muito melecante. Assim, acho que meu casamento acabaria, eu teria feito tudo muito diferente se eu soubesse o que eu sei hoje, né? E uma das implicações, agora eu estou no meu segundo casamento, que foi quando eu descobri o trabalho do David Deida, que ele salvou a minha vida. Eu tenho bastante energia sexual desde pequenininho, desde que eu me conheço por gente. E encontrar essa possibilidade de estar em relação e de estar nessa profundidade num relacionamento monogâmico por escolha, me salvou isso, não do lugar moral, mas de um lugar energético. E ao longo desses muitos anos, eu fiz o primeiro workshop com ele em 2007, e eu vi muita coisa nesses workshops, e tanto com a Michaela também, e até hoje, de tudo que eu vi da minha experiência, foi muita dificuldade de ver os relacionamentos, esse lugar do relacionamento mais aberto, poligâmico, funcionar no nível de profundidade da relação. Até tem um outro terapeuta que eu gosto muito, que é o Keith Witt, que ele fala que o ciúme é biológico, o ciúme não é cultural. Então tem esse drive, e que exige, apesar de ser teoricamente possível, exige um esforço para funcionar um relacionamento poliamoroso, no sentido de intimidade, de conexão,
Qual que é a tua experiência? Como é que você, e obviamente você está aí no Boulder, deve ter casos bem-sucedidos aí, talvez. Sim, eu acho que é tão interessante essa pergunta, porque eu acho que vem muito de como a gente foi criado, eu vejo muito como a- não só as mensagens que a gente recebeu, mas também como a gente foi, como é que chama attachment? Como a gente foi attached. Em português a palavra é apego, mas se você está falando do attachment do Balbi lá, a gente está falando de como é que a gente foi criando as primeiras conexões com os nossos cuidadores. Acho que fica melhor assim. Exatamente, exatamente. Então, essas conexões são extremamente importantes, né? Então, e isso eu trabalho muito com relacionamento, porque eu acho que ele é fundamental para como a gente se sente em relacionamento em geral, né? Quanta ansiedade a gente tem, quanto que a gente está tentando preencher as nossas as nossas feridas com o nosso parceiro, que todos nós fazemos até um certo ponto, né? O trabalho que eu faço com as pessoas que escolhem estar em relacionamentos abertos vai muito a isso, a que eu quero do meu. Normalmente existe um parceiro principal. E normalmente existe, né, esses outros relacionamentos que cada constelação que eu vejo de relacionamento é um relacionamento diferente, né? E eu vou aprendendo. Uhum. Eu estou num relacionamento monogâmico também, mas vou aprendendo muito com essas pessoas, porque eu fico pensando, gente, se eu estivesse na situação dessa pessoa, como é que eu estaria? E aí, como é que eu mesma posso viver os Uhum. ciúmes, me imaginando, né? Porque realmente, especialmente desde que eu tô aqui em Boulder, rodeada por pessoas que estão em relacionamentos abertos, uns que estouram e outros que eu tô vendo que eles sempre estão em fluxo e as pessoas fazem um trabalho. Né, aqui eles chamam de ethical non-monogamy, não monogamia ética. Muito bom. E eles se trabalham muito, um pessoal que se trabalha muito nessas conexões que bem enraizadas que elas têm desde a infância, e é um trabalho super profundo. Eu acho maravilhoso. E eu admiro realmente muitas pessoas que estão mergulhando nesse trabalho, né? E tem gente que mergulha nesses relacionamentos sem se trabalhar, e aí normalmente é onde estoura. Uhum. Mas existe uma comunidade muito consciente aqui que vai se trabalhando e vai encarando, é como se eles fossem containers que estão expandindo com a sua capacidade de sentir dor, de sentir ciúmes, de sentir raiva, de sentir tristeza. E é isso que eu vejo, que você vai agregando relacionamentos, então, de certa maneira, você vai aumentando o volume na capacidade de sentir e de sentir Uhum. várias coisas, né? Então, eu vejo de tudo, na verdade. Se eu estou entendendo quando você fala se trabalhar, é no sentido de olhar para as próprias feridas da infância, para essa fase do apego ou da conexão, a mesma coisa da formação do script, dessas projeções todas de afeto e autoestima que a gente faz o tempo todo, reconhecer a dor original que não teve com os pais e antepassados, e separar isso do que está acontecendo na relação. A natureza do trabalho? Sim, e voltando ao trabalho somático, é você poder sentir isso no seu corpo, de falar, porque eu já brinquei no meu relacionamento, eu tô casada com meu marido há 20 anos, sei lá, algo assim, e a gente brinca bastante com fantasia sexual, com as ideias de abrir o relacionamento, e existe esse trabalho somático de falar, nossa, voltando à imaginação, se eu me imagino nessa situação, já posso ter uma experiência somática agora. Essa experiência somática é como se o corpo começasse a ficar maior, como se eu conseguisse, com a prática de sentir isso no meu corpo, eu vou sentindo cada vez mais e mais, e que nem qualquer coisa que a gente faz pela primeira vez é difícil.
e a gente vai fazendo, vai ficando menos difícil. Então, até a prática de sentir os ciúmes, que para muitas pessoas é uma energia muito difícil de sentir, né? Se você conscientemente, é uma meditação, você senta e fala, putz, tá, então agora eu tô sentindo ciúmes, deixa eu ficar com isso dentro do meu corpo. Pela primeira vez, de repente, eu consigo ficar 1 segundo, sabe? Depois que eu faço 50 vezes, nossa, tá, é difícil, mas eu consigo ficar com isso no meu corpo. Já que você está falando dessa coisa somática, eu também, e Boulder é espetacular, né? Uma das formações que eu tenho é da experiência somática do Peter Levine, né? Dá um pouquinho de dica, por exemplo, quando você fala da pessoa trazer para o corpo, até para ficar prático para as pessoas, né? Quando ela vai trazendo alguma coisa, o que é importante ela perceber no corpo para dar essa coisa do felt sense, né? Da sensação sentida. Dá um pouco de dica para as pessoas, Lucia. Sim, eu acho que a gente tenta fazer as coisas mais complicadas. O felt sense é muito simples, só que ele é tão simples que ele fica difícil. E muitos de nós a gente vive na nossa cabeça que ela é maravilhosa, só que a gente não é treinado para ir no corpo, né? Então, eu acho que uma das maneiras mais fáceis de entender o que é trazer uma sensação para o corpo é se você está tendo uma emoção, né, que de 1 sendo eu tô tranquilo, eu tô super bem, a 10 eu tô pirando a cabeça, sabe? Escolhe algo que seja um 4, assim, tipo, ai, nossa, fiquei irritada. Fiquei irritada com um amigo. Tá, eu vi que eu tô irritada. Como é que eu sei que eu tô irritada? Ah, porque minha cabeça tá falando isso, isso, isso. Tá, ela tá falando isso, mas você tá tendo essa experiência de irritação, que você colocou o rótulo irritação, né? Agora, traz isso, vê se você, para muitas pessoas, fechar o olho ajuda. Fecha o olho e vai pro seu corpo. Vê se tem alguma coisa no seu corpo que você tá conseguindo sentir. Tipo, seja pinicação, seja coceira, seja alguma tensão. Né? Muitas vezes, quando você fala isso para uma pessoa, ela vai conseguir levar para algum lugar do corpo. E normalmente é no torso que a gente sente, né? Seja na barriga, no estômago, seja no peito. Ou se você está trabalhando com alguém e você está observando eles, fala, e aí, o que está acontecendo com suas mãos? Putz, não consigo parar de mexer elas. Tá, fica lá com as suas mãos. O que está acontecendo com as suas mãos? Nossa, parece que elas querem sair correndo. Fica lá, e você só vai questionando, você não precisa analisar o porquê dessa sensação, é só curiosidade. Fica lá. E às vezes, se a pessoa não tem prática de fazer isso, é muito difícil, porque é matéria-prima. Não tem história, né? O corpo não guarda história, o corpo guarda só experiência, assim, raiz, assim, né? De terra. É a cabeça que cria interpretações, né? Boa. E seguir, né? E seguir o que o corpo está dizendo. E seguir, e aí pendular, né? Porque às vezes vai ficar muito difícil, tá? Vai pensar no que você vai comer de almoço, tá? E aí quando você vê, ai, nossa, eu tava pensando em mandioca, tá? Volta, onde tá? Putz, é que meu peito parece que alguém tá pisando nele, tá? Fica aí com isso. E aí você só vai seguindo esse processo, e esse processo normalmente te dá muita informação. Muito legal. Uma das coisas que eu aprendi com a Michaela, eu fiz a formação com a Michaela no que ela chama do Polarity, né, que é Polarity, Erotic Friction, que é essa coisa de manter a polaridade, e o que ela trabalhou mais com a gente é essa ideia, você só consegue ter uma boa relação sexual com o outro se você tiver com o seu sistema nervoso relaxado. Se você estiver ativado, no fim das contas, né, falando aqui do lado do homem, você vai fazer uma masturbação com a parceira, né? E que esse lugar de efetivamente estar em intimidade tem uma predisposição inicial, que é esse lugar de estar com o seu sistema nervoso relaxado, porque é desse lugar de relaxamento que você está disponível para perceber o outro e para se perceber, né? Você sente isso também, Luciana? Eu acho,
que existem muitas experiências sexuais e eróticas. Eu acho que, de repente, no que a Micaela está falando, não sei se eu estou interpretando direito, é até num lado de espiritual, meio tântrico, gente, a gente vai aprofundar aqui e ter um relacionamento, uma experiência erótica onde a gente está se vendo, se olhando, se conhecendo, se sentindo, e sim, isso requer uma presença que requer um certo nível de relaxamento. Possibilidade de um momento erótico, né? Mas o que eu acho que me dá um pouco de medo, às vezes, no mundo erótico, é que o ser humano tem... eu acho que a gente gosta de falar, tá, esse é o objetivo, né? Ter uma experiência erótica assim. E às vezes, não é isso que as pessoas estão querendo, né? Às vezes, numa boate, pessoas querem ter um momento de desejo, de paixão gostoso por meia hora, onde existia muita tensão e onde existia muita... um nervoso, mas que foi uma experiência maravilhosa, sabe, com consentimento, com respeito, mas que não foi algo super íntimo e super, nossa, vamos se ver e se... Qualquer coisa no meio disso, sabe? Então, eu acho que sim e não, né, para essa pergunta. Uhum. Sim, sim. E talvez tentando construir aqui, Lucia, acho que a pergunta é até onde exercitar a fantasia e qual é o processo de ter consciência e integração sobre elas de forma que isso amplie espaço e seja curativo. E obviamente, aí aproveitando a tua experiência com os psicodélicos e dá para ver os efeitos curativos que os psicodélicos têm, ou seja, como é que você tem associado isso e qual é o papel de psicodélico, fantasia no processo de cura e quais eventualmente são riscos em que a gente, ao invés de estar curando e integrando, está fragmentando, separando e se isolando? Eu acho que eu começaria respondendo primeiro falando que o tema da fantasia, uma das forças maiores que me faz fazer o trabalho que eu faço é que, voltando à ideia que a sexualidade, para muitas pessoas, é sombra, né? É algo que, tipo, não deveria estar sentindo isso, né? Ou, e aí a pessoa vai se isolando, né? Falando, nossa, eu sou uma pessoa ruim, né? Em inglês tem a palavra shame, que eu não encontrei em português, eu traduzi como uma vergonha internalizada, que fala, eu sou uma pessoa má, eu sou ruim, porque eu tenho esse desejo. Então, eu acho que quanto mais a gente pode falar dos nossos desejos, da nossa sexualidade, do eroticismo, como algo natural, como algo que, gente, sim, temos essas ideias, essas fantasias, esses desejos, menos vergonha internalizada a gente tem, menos a gente se sente só, se a gente fala, nossa, tá, essa pessoa falou sobre isso, eu não tô sozinho nesse mundo, isso dá um alívio muito grande, né? E aí eu também quero só falar que existe uma diferença muito grande entre a fantasia e a realidade. Só porque eu tenho essa fantasia, não quer dizer que eu tenha que exercer e tomar ação nessa fantasia, né? Então, uma das coisas que as pessoas muitas vezes me perguntam é, gente, mas e se eu tô tendo fantasia com meu vizinho tá casado e eles são super amigos nossos, eu não... Tá, e se a gente extrai? Tenha fantasia com seu vizinho e não se foque tanto na pessoa. Foque-se, concentre-se no que você está sentindo. O que é que essa fantasia está te fazendo sentir que é tão deliciosa? Aí você tira, a pessoa é que nem no sonho, sabe? Muitas vezes a pessoa que aparece no sonho não tem muita importância, né? É um corpo que está aí simbolizando alguma coisa que a gente precisa processar. A fantasia é muito parecida desse sentido, nessa maneira. Ela
você tira a pessoa, porque normalmente a gente fica tão, nossa, não posso sentir desejo pelo meu vizinho. Tira isso e se enfoca, nossa, eu amo que eu me sinto, nossa, desejada. Algo que eu amo nas minhas fantasias, eu me sinto muito desejada nas minhas fantasias, né? As pessoas estão, tipo, me devorando. Nossa, que delícia! Tá, não importa tanto quem tá na fantasia, não é isso que importa. O que importa para mim, na minha sanação, é que essa sensação de querer ser desejada é super importante, é deliciosa, é gostosa. O trabalho que eu faço terapêutico com psicodélicos, as pessoas normalmente vêm com umas intenções de ir para dentro, não para fora, né? E eu não estou julgando, eu estou falando das experiências que a gente quer, lindas em todas, né? O arco-íris que existe de experiências psicodélicas. Mas quando você vai para dentro com uma medicina, seja sintética, seja planta, algo que é muito similar que elas fazem é que elas destrancam as portinhas que a gente tem, né? A gente tem portinhas muito sábias para proteger a gente de várias coisas. Então, uma das portinhas pode ser em relação à nossa sexualidade. Eu dou um exemplo pessoal. Eu sou uma pessoa que desde sempre sou muito fluida na minha sexualidade. Sou uma mulher cis, me considero uma mulher, mas a minha sexualidade, minha orientação a quem eu desejo é muito aberta, e sempre foi. Só que as portinhas foram trancadas. Eu cresci numa sociedade, numa bolha em São Paulo que não me deixou. Eu tinha uma namorada, a gente se apaixonou dos 12 aos 19 anos, a gente era namoradas, melhores amigas, só que a gente teve que esconder isso de todo mundo, e a gente tinha namorados, né? Então a gente era poliamorosa sem saber que a gente era, né? Mas uma das experiências que abriu para mim usando psicodélicos é um amor pela minha sexualidade que é muito linda para mim, mesmo morando agora em Boulder. Eu moro numa sociedade que é muito, ela dá bem-vindas às pessoas com sexualidades mais fluidas, né? Mas o resto do mundo muitas vezes não, né? Mas então de poder abrir esse portãozinho e falar, nossa, é assim que eu sou, que lindo, e uma aceitação. E isso é muito sanador, porque agora eu não tenho que conter isso com tanta tensão dentro de mim, sabe? De ter que esconder de mim mesma e do mundo que eu tenho, que essa sou Lucia, essa faz parte de ser Lucia, é essa fluidez com a minha sexualidade. Então, eu acho que os psicodélicos, quando feitos com respeito, com carinho, elas trabalham com o subconsciente para levar a gente em lugares que podem ser difíceis, mas a gente ainda está protegido. O subconsciente, ele é muito esperto, ele sabe quando a gente pode, quais são nossos edges, né? Quais são nossas fronteiras. Muito legal, puxa, super obrigado de compartilhar isso. E até usando isso que você falou, a gente indo para o final aqui, vamos para o espaço aqui de trocar de cadeira. A ideia é cada um compartilhar uma história. E acho que talvez, já aproveitando o tema, compartilhar alguma história relacionada à sexualidade. Acho que cada um já compartilhou aqui, e acho que o que eu queria, te ouvindo, eu me inspirei em compartilhar. Eu falei, né, tive a experiência do abuso e essa história de ter que provar que eu era homem, eu cresci em São Paulo, e antes de você, eu sou mais velho que você, num ambiente muito machista, né? E a minha primeira relação sexual com 15 anos foi com uma prostituta. E de alguma forma, tudo torto que acontece desse jeito, e eu tinha muito desejo, e tive relações com algumas prostitutas ao longo da minha vida. E durante muito tempo eu tive vergonha disso, e culpa, né? Tá mais vergonha do que a culpa, né? Acho que o shame, a vergonha nesse sentido que você está falando. E me sentir sujo, e sentir que eu tinha feito, e sentir culpa pelas pessoas que eu tive. E também minha sexualidade, fantasias de todos os espectros, da luz à sombra, em todos os sentidos. E sempre tinha essa coisa
do prazer e da culpa ao mesmo tempo. E durante muito tempo isso ficou presente no meu sistema e, né, até agora, se falando do corpo, ainda dá para sentir no corpo onde embola um pouquinho aqui. Mas em um dos workshops do David Deida, eu tive essa experiência, e tem essa tradição tântrica, e foi outra coisa que eu sou grato, porque eu fiz as pazes com isso. Nessa visão do Tantra, você tem essa relação com uma grande ela, né? Ela com E maiúsculo, que é esse feminino de tudo que se manifesta, de tudo que brilha. E foi muito poderoso, até fico arrepiado de lembrar e emocionado, de me sentir em relação, de me sentir penetrando tudo que se manifesta, de luz e sombra, sem nenhum tipo de julgamento moral. E né, só agora, como memória de recurso, né, só de lembrar dessa experiência, eu vou me sentindo mais amplo e vai diluindo as fronteiras e vou me sentindo... E agora, né, nesse momento aqui, a realidade está se manifestando e eu vou sentindo isso. E nesse lugar cabe qualquer tipo de experiência, quer seja experiência física quanto experiência de fantasia. Então, essa é a história que eu queria contar. Ai, que lindo, obrigada. E algumas coisas me captivaram quando você estava falando. Uma é quando você mexeu o corpo, só estou vendo, né, o seu peito até a cabeça, mas você falou, nossa, ainda me embrulha. Parece que você fez assim um movimento circular com a pelvis, assim. E eu acho que eu vou conseguir juntar tudo isso, deixa eu ver. Mas isso me veio, né, desse movimento que parece que algo tem aí, né? Aí, segundo, essa vergonha, né, de se relacionar com prostitutas e esse relacionamento, essa experiência com ela, né, com E maiúscula. Uma visão de você se movimentando, se conectando com essa pessoa que tem vergonha dessas histórias e se conectando com ela e que tudo é ela, você, as prostitutas e todo mundo, né? Estamos todos juntos nessa sopa, né? Que tem muitos sabores, tem muitos ingredientes, tem dor, tem amor, tem ciúmes, tem prazer, tá tudo, né, nessa sopa. Essa sopa que... Cabe tudo. Cabe tudo. Isso é liberdade, é quando a gente fala, putz, cabe tudo. Muito legal. Nossa, obrigado pela devolutiva. Tua vez agora, se você quiser. Minha vez, claro, tá. Deixa eu ver. Vou te contar uma história que aconteceu, na verdade, esse ano, que foi usando ketamina em microdose, só que a microdose da ketamina me traz muita coisa, e o meu relacionamento com o masculino, que tem sido bem difícil, não só nessa vida, mas gerações passadas, linhagens, na verdade, bem complicadas e dolorosas com o masculino, e então eu venho trabalhando isso comigo mesma, na minha parceria, né, que é um homem maravilhoso, mas na ketamina eu estava fazendo com um amigo meu brasileiro. Em algum momento eu pedi para ele, né, a ketamina, eu não faço pergunta, ela fala vai lá e eu vou lá, né, e aprendi isso, tipo, não tentar questionar, nossa, que esquisito, por que a ketamina tá me falando para fazer isso? Em algum momento ela me falou, deita de barriga para baixo e pede pro seu amigo apertar a sua nuca. E ele começou a apertar e ficava apertando e eu falava mais forte, mais forte, mais forte. E eu acessei uma bruxa que com a ketamina eu tô super consciente, tem agência 100%, eu tô lá e eu sabia o que eu tava pedindo. E aí eu acessei essa bruxa que ficou com... O resumo da história foi que eu comecei a sentir muita raiva dele, do meu amigo, mas eu sabia que a raiva não era dele, mas era porque simbolizava, eu era Lucia nesse momento, com total agência e controle, né, do meu momento presente, e ao mesmo tempo eu era essa bruxa que estava sendo... Claro.
que eu estava morrendo, asfixiada por um homem me apertando, me enforcando, basicamente. E primeiro a sensação foi, nossa, estou super bem, eu vou morrer, mas estou super bem. Então, tipo, tava uma tranquilidade. E em algum momento ele falou, Lu, tô ficando cansado. E eu falei, e aí me veio a raiva. Eu falei, então aperta mais, porque eu quero que você se sinta cansado. Veio uma raiva tremenda dele. Eu falei, nossa, eu tô com uma raiva de você. Ele falou, tá, eu vou devagarinho soltar. E ele se protegendo, que foi fantástico, né? E aí eu falei, nossa, eu tô com uma raiva mas tão grande que eu não sei o que fazer com ela. Ele falou, eu também não sei. Mas bom, a gente deitou lado a lado, os dois segurou as mãos e foi processando essa raiva que obviamente não é dele, que obviamente não é só minha, mas eu nunca tinha sentido algo tão ancestral. Tipo, que eu sei que eu vivi o corpo dessa bruxa, ou alguma parte energética minha viveu, e que estava se manifestando no meu corpo nesse momento. E a conclusão foi que a raiva é algo, tipo uma flecha, que aponta para a desigualdade, mas eu não preciso soltar a flecha. Ela só está me apontando para ver, e aí eu tenho... Sim. Eu posso tomar uma decisão de que fazer com essa raiva. Foi assim algo bem interessante, mas trouxe essa questão do feminino e masculino, não só fora, né, como eu sendo uma mulher e o masculino sendo homem, mas como a energia masculina e feminina dentro de mim também. E tá ainda se desenlaçando essa experiência. Nossa, que forte. Me ocorrem algumas coisas. Primeiro, tem uma ressonância que toda vez que eu entro em contato com a minha parte feminina, a minha parte feminina é uma bruxa, uma mulher tipo 70 anos, cabelo muito branco, comprido e aquela beleza estonteante, mas que é aquela capacidade de ter uma presença que transforma tudo. Então, minha parte feminina, quando eu quero me conectar mesmo com a minha ânima, e à medida que você foi falando, eu fui imaginando ela sendo sufocada, assim, segura. E aí outra coisa que me veio muito forte é essa energia de Kali, né, dessa energia de transformação, que é o masculino, ou toda essa opressão, o patriarcado, como se fosse essa força, sobre essa força feminina, assim, que vai até cansar, e tem um lugar que fala, sabe o quê? Não tem a menor chance de você me matar e me sufocar, porque eventualmente pode ter sido em uma vida, mas do ponto de vista da energia, ela volta em forma de furacão, volta em forma de tsunami, volta em forma de erupção, que é essa energia de Kali. E aí, por último, uma coisa mesmo de uma parte sua, né? Porque até conhecendo um pouco da sua história, a história da Meca e eventualmente dos seus ancestrais, né? De ter essa estrutura de um masculino castrador que segura e ao mesmo tempo tá tendo essa oportunidade de se liberar nessa vida disso, de transformar isso, né? Então... Que lindo, obrigada. E eu acho que uma das suas primeiras perguntas foi por que você está fazendo esse trabalho com a sexualidade. Eu acho que fundamentalmente é um trabalho de sanação meu, das minhas irmãs, da minha mãe, das minhas tias, das minhas avós e das mulheres que existem e já existiram, sabe? Que é um trabalho de sanação, realmente. Maravilhoso, maravilhoso. Eu me conecto demais com o teu trabalho. Te agradeço demais, Lucia. Queria te pedir para você fazer os teus comentários finais. Assim, estou super agradecido, emocionado aqui dessa nossa conversa. E como esse é um tema super importante, imagino quem vai ouvir vai se conectar com muitas coisas, assim. E talvez não saiba por onde começar a trabalhar, porque tem muita, como você falou, sombra, repressão. Quais tuas dicas, assim, para começar a trabalhar temas ligados à sexualidade? Quais são caminhos que são saudáveis? O que você recomenda aí, baseado na sua experiência? Obrigada. Que lindo esse convite. Estou super feliz de estar aqui. Eu acho que eu vou dar uma resposta bem simples, que é
a sexualidade ela é uma porta grande para dar permissão para a gente ter uma vida prazerosa. E quando eu falo da sexualidade, eu não estou falando só sobre o ato erótico de sexo, né? E essa é outra conversa, né? O que a gente quer dizer com sexo, né? Mas é uma porta para a sensação, né? Para a gente poder dar bem-vinda ao prazer na nossa vida, né? E o prazer normalmente é uma experiência sensual. E muitas culturas, muitas sociedades acham que o prazer é algo meio ligado ao pecado, ou ligado a não, você tem que trabalhar duro, o prazer não é necessário, né? E aí a parte gostosa da vida não existe, né? Então, como trabalhar a sexualidade, se isso é algo que está bloqueado, eu acho que começa simples. Que é gostoso se mexer, dar carícia assim no seu corpo? Pega um hidratante, um óleo e coloca no seu corpo e só sente que é isso no meu corpo. Pega a sua comida favorita e passa 1 minuto só se deliciando, né, no prazer do gosto. E se você quiser levar isso um passo a mais, traz isso para a experiência com um parceiro, né? Divide uma comida de um jeito mais sensual, né? Passa um óleo, um hidratante no parceiro, ou deixe o parceiro te olhar enquanto você faz isso. Não vai direto ao sexo, às partes erógenas do corpo. Conheça de um jeito sensual, sem ter que ser necessariamente erótico primeiro, sabe? Diga sim ao prazer, cada vez mais e mais. Muito legal. Muito obrigado, Lucia. Continua curtindo, vai dando feedback para a gente pelas redes sociais para a gente ir interagindo com vocês. Muito obrigado, viu, Lucia? Foi ótimo.